Paz a todos. Mais uma vez, bom dia também. Eu quero fazer algumas considerações apenas, já que o Jader já me ajudou na parte da apresentação. O sermão da noite pode ser o mesmo, eu empresto meu esboço, Glauter dá uma melhorada e pode pregar de novo, não tem problema não, ok? Veio da Bíblia, então está tranquilo. Eu queria fazer outra consideração também, eu achei o máximo. Gente, tem coisa que a gente tem que procurar imitar, né? A memória do Jonaí, vocês viram aqui? Viu a foto recente, 38, 40 anos atrás, e falou o nome completo, onde estava, fazendo o quê, para onde a pessoa ia, por que razão. Que isso, gente, que bênção, graças a Jesus, Deus seja louvado. Ok. Irmãos, vamos ler um texto da Escritura, então. Ruth, capítulo 1, versículo 16 apenas. Ruth, capítulo 1, versículo 16. É sempre uma emoção muito grande, irmãos. Expor a palavra de Deus traz uma responsabilidade muito grande, que dizem os mestres que o pregador não deve se acostumar, e eu louvo a Deus, porque essa não é a realidade da minha vida, de acostumar-se, mas não é fácil não estar acostumado, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16, então, eu leio ali, se eu conseguir, e acompanho vocês. Acho que não consigo não. Vou ler aqui mesmo, ok? Diz assim a Escritura: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de misericórdia, graça, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que alegria estar na tua casa, na companhia do teu povo, com a dádiva de estar diante da palavra do Senhor. Palavra viva, que traz restauração, libertação, transformação de vida. Que alegria, Pai, o teu povo celebrar mais um ano de existência desta casa, a casa do Senhor. Que a mão de poder do Senhor esteja sobre nós nesse momento em particular, para que possamos, ó Deus, acalmar o nosso coração e atentos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, nos ajuda, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é um desafio a vida cristã enorme, enorme. Porque a vida cristã tem muito a ver com a negação de si mesmo, e isso é uma dificuldade para o ser humano de um modo geral. Mas a questão é que eu não posso fugir disso. A verdade da Escritura, que não é a minha verdade ou a verdade de qualquer outra pessoa, é uma verdade da qual eu e você não podemos fugir. Em alguns textos, a Escritura vai dizer que nós podemos talvez enganar tão somente a nós mesmos. Tão somente a nós mesmos. Mas é muito provável, e eu quero crer nisso com a graça de Deus, que você não é uma pessoa que procura enganar-se a si mesmo. Que você não é uma pessoa que está procurando viver a vida alheio à palavra de Deus, se você está aqui servindo a Deus, procurando conhecer mais de Deus na casa de Deus. Então, a minha oração, entre outras coisas, é que você seja alimentado e fortalecido por esse texto, por esse testemunho, para que seja você instrumento de Deus, não exclusivamente e não de forma nenhuma, unicamente, aqui dentro da igreja, mas especialmente quando você passar por aquela porta e for para a sua casa. Irmãos, você tem uma responsabilidade, você tem uma dádiva, um presente de Deus, uma capacitação de Deus tremenda, enorme, dada a cada servo e serva de Deus, quando nós saímos por aquela porta. Uma oportunidade muito grande e que eu quero dividir com você nessa manhã, falando a respeito de uma vida de impacto. Conforme
o capítulo 1, versículo 1, o tempo era quando os juízes julgavam o povo de Israel. O tempo de Ruth era o tempo, então, do livro dos juízes. E o livro dos juízes vai narrar um tempo, então, em que o povo vivia cada um à sua maneira, e um versículo que se repete muito é que o povo fazia o que era mal perante o Senhor. Então, eles sofriam aflição, sofriam perseguição, muitas vezes domínio por outra nação. Então, pelo sofrimento, clamavam a Deus, Deus levantava alguém, levantava uma pessoa, e essa pessoa era o libertador de Israel, o libertador do povo de Deus. E a este homem, então, era dado o título de juiz, porque ele julgava a terra no tempo da sua vida. Só que ele morria. Chegava um tempo, então, ele morria, e quando ele morria, aí outro versículo que se repete demais, tornou Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E o ciclo se repete. Então esse é o tempo do livro dos juízes, o tempo da existência aqui de Ruth, do livro de Ruth. O livro narra uma história de grande dificuldade, fome e morte. E é interessante porque eles são da terra de Belém, o capítulo 1 vai dizer que eles são da terra de Belém, e Belém, do hebraico, é casa do pão. Betlehem é casa do pão, a tradução, e falta exatamente o pão, e eles saem então da terra chamada casa do pão, e vão para uma outra terra, um outro lugar, chamado Moabe. Narra também a providência divina, mesmo nesse tempo de dificuldade, a providência divina na vida de uma família. No versículo 1 diz que houve fome na terra, Elimeleque, então, marido de Noemi, sai com sua família para a terra de Moabe em busca de melhoria, de socorro. Sua esposa e seus filhos, Malom e Quilion, e por gentileza, se você é uma pessoa que gosta de pegar referência bíblica para colocar nome nos filhos, não coloque Malom nem Quilion, ok? Por favor. O significado indica fraqueza física. Malom significa doentio e Quilion significa definhante. Logo a seguir, o texto nos diz que Elimeleque morreu. Quando ele chega nessa terra, passa um tempo, morre, fica Noemi e seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Um tempo depois, aproximadamente 10 anos, morre também os 2 homens, os 2 filhos, Malom e Quilion, morrem também. Ficando então apenas Noemi e suas 2 noras. Noemi decide voltar para sua terra, porque ouviu dizer que o Senhor deu pão, versículo 6. Então, no versículo 8 e 9, Noemi libera uma palavra de bênção para suas noras. E aí uma lição, para as sogras, uma ajuda aí para as sogras, uma palavra de bênção para suas noras. E quando ela vai despedir então as suas noras, as palavras de complacência revelam como ela inspirou o amor e a devoção nas suas noras. A proposta dos não cristãos, para os 2 lados, uma diz, sogra não é parente mesmo? E vai usar um argumento bíblico ainda, até que a morte nos separe. Morreu o marido, agora vou caçar meu rumo, vou procurar o que fazer. A outra, foi ela que acabou com o meu filho. Intrigas à parte, o que a sogra fez foi liberar as noras na bênção, invocando o favor do Senhor sobre elas, inclusive dizendo que casassem de novo. Só que aí uma foi e a outra ficou. Uma deu ouvido e atendeu, a outra fez diferente. Orfa, a que foi, seguiu o conselho da sogra, e é contrastada com Ruth, mas não é por isso reprovada. Lembra de Marta e Maria? A atitude de uma foi contrastada com a outra, e Jesus disse, olha, escolheu a melhor parte, mas a outra não foi reprovada por isso, porque a outra também estava servindo, a outra estava trabalhando. Então aqui, uma atendeu a voz da sogra, e simplesmente ouviu o conselho e foi, a outra não. Ok, chegamos então ao nosso versículo 16, e eu quero aqui observar com você quais foram os fatores que influenciaram na decisão de Ruth. Por que Ruth ficou? Lembra, eu vou voltar aqui rápido, a família era do povo de Israel, ok? Servos de Deus. Lembra que, me permita fazer ainda essa consideração,
quando o Antigo Testamento fala de povo de Israel, igreja. Não Israel, não igreja. Israel é uma referência ao povo de Deus. Não Israel, não povo de Deus. Tudo bem? Isso é tranquilo. Então, a família de Elimeleque sai para uma outra terra e vai para uma outra região, um outro lugar de um outro povo, os moabitas. Não Israel, não povo de Deus. Lá, os filhos de Elimeleque casam com as mulheres de lá, não crente, não povo de Deus. Tudo bem? Isso é tranquilo. Então, os dois homens morrem, os dois filhos dela morrem, ela agora está para voltar para sua terra, para Belém. E fala com as duas mulheres que são daquela região, diz, olha, fiquem por aí, casem de novo, vocês são jovens, está tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, uma disse, ok, foi embora, a outra não. A outra resolveu simplesmente dizer aquilo que dissemos aqui. Porém, Ruth disse então, não me instes para que te deixe. E aí, o segredo do texto então está em entender por quê. Porque ela simplesmente disse, não quero te deixar. Mesmo que você mande, mesmo que você peça, mesmo que você me oriente, não, eu não quero. Por quê? Ela não quis. Vamos meditar um pouco sobre o que podemos extrair do texto, procurando fazer o mais próximo possível da nossa própria vida. A primeira virtude encontrada aqui é a de Noemi. Sua nora vê nela, então, uma vida com testemunho piedoso. A primeira informação que nós temos aqui no texto de por que ela não quis atender a voz da sogra e voltar à sua vida, é porque ela viu na sua sogra, então, uma vida de um testemunho piedoso. Me permita tentar facilitar o máximo possível, vou repetir isso algumas vezes. A mulher que veio da terra de Israel, do povo de Israel, povo de Deus, crente, encontrou um outro povo, não crente, e se associaram a eles. E agora, quando ela quer voltar para a sua terra, esta outra pessoa não conhecedora do Deus verdadeiro, de repente diz, eu não quero me separar de você. Eu não quero ficar longe de você. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo agora é o meu povo. Imagina um crente. Imagina um crente que sai da igreja e vai para casa, vai para o trabalho, vai para o meio dos seus colegas no bairro, na cidade, na escola, onde for. E as pessoas veem um testemunho que elas não querem se afastar. Elas veem um testemunho que elas não querem ficar separadas, distantes, pelo contrário, quer ficar perto. Foram alguns fatores que, combinados, então, influenciaram isso. Primeiro, a influência do companheirismo. Óbvio. Ela foi sogra das mulheres. Caminhou junto com elas. Caminhou próximo. Houve proximidade, relacionamento. E aí existe um ditado, apesar dos ditados não serem bíblicos, são verdades que nós conhecemos, verdades. Um deles, neste caso, que se aplica a este caso aqui, é: diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Aqui, Noemi andava com Deus. E porque Ruth viu isso na vida dela, disse: eu não quero me separar de você. Porque agora, de verdade, eu vejo o testemunho de uma pessoa que anda com Deus. A devoção, a dedicação de uma pessoa que anda com Deus. E eu não quero me distanciar disso. Eu não quero ficar longe disso. Irmãos, nós influenciamos. Todos nós influenciamos. Quer você queira, quer não. Eu falo sempre isso. Por onde você passa, você influencia. Positivamente ou negativamente. Não é verdade? Quem é que foge disso?
Quem é que consegue não viver isso? Não há possibilidade. Todos nós influenciamos, todos nós invariavelmente influenciamos, até quando não fazemos nada. Claro, as outras pessoas vão olhar e vão dizer, puxa vida, eu quero ser um crente igual aquele ali que não faz nada. Grande compromisso. Quem está nos influenciando? Quem é que influencia você nas suas decisões? Se nós procuramos influenciar positivamente, devemos fazê-lo com base naquilo que aprendemos de Deus, de Cristo, Sua palavra. Não pode ser a minha vontade, não pode ser o meu pensamento, não pode ser, como foi citado aqui, a minha filosofia, a minha ideia. Mas uma verdade que aprendo da Escritura, de Jesus, de como Ele diz que devo proceder, que devo caminhar e fazer. E aí, se Deus quiser usar isso, um testemunho da minha vida, para influenciar outras pessoas, Deus seja louvado por isso. Não fui eu, foi o Senhor. Para isso fomos chamados. Para isso nós fomos convocados, cristãos, testemunhas de Jesus Cristo, de pessoas que andam nessa terra no meio de uma geração perversa, pervertida. E as características que o Senhor nos dá na sua palavra é sal e luz. Fazer a diferença. Sal e luz não tem como não fazer a diferença. Sabe, perguntei esses dias na igreja, lá em Gileade, e eu fiquei quase assustado. Falei assim, irmãos, quando uma lâmpada na sua casa, lâmpada do seu quarto, cozinha, quando a lâmpada queima, você faz o quê? Olha, impressionantemente, você acredita que ele joga fora? Kleber, falaram que joga fora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tirei a dúvida, de repente era uma pessoa só, eu perguntei para outra, eu jogo fora também, pastor. Aí talvez você está pensando assim, não, pastor, mas eu também lá em casa a gente joga fora. O senhor faz outra coisa? Não, eu fiquei pensando no desespero de imaginar, você imagina se a minha lâmpada não brilhar, queimar, não funcionar. Jesus disse que o sal, se ele perder o seu sabor, ele perde a sua finalidade, o seu propósito. Se o nosso testemunho não influenciar positivamente, o sal, a respeito do sal, ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Noemi influenciou positivamente. A influência da admiração. Charles Haddon Spurgeon, falando a respeito disso, ele diz que a imitação é o mais sincero louvor. Aí eu me lembro de um texto da Escritura que diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Gente, esse é um privilégio que não é para todo mundo. Só para você, que crê em Deus. Se você bate no peito, se você tem o privilégio de dizer, eu sou filho de Deus, se você crê, eu sou filho de Deus, você não pode andar imitando o diabo. Desculpa, assim, eu preciso ser bem objetivo. É esquisito, seria no mínimo estranho eu dizer que sou filho de Deus e andar volta e meia imitando o diabo. É esquisito. Por isso, disse Jesus, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A vida piedosa de Noemi despertou admiração em Ruth, e isso influenciou em uma decisão maior, claro. A influência nos leva então a essa decisão, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Quanto do Evangelho Noemi falou para Ruth? Não sei, talvez não muita coisa.
mas a vida dedicada a Deus influenciou de tal forma que ela disse, olha, não quero mais não. Não. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Sabe por quê? Porque o que aconteceu aqui, na vida de Ruth, segunda então lição do texto, mudança de direção, o que talvez você conheça mais com a palavra conversão. Quem dirige, não é assim? Faça uma conversão e você muda a direção. Essa influência gerou a mudança de direção na vida de Ruth, e isso dói, irmãos, mudança causa desconforto. Alguns dizem, olha, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que parar, eu não tenho certeza porque eu tenho muita dificuldade nessa área, então eu vou continuar com a dificuldade e vou abrir mão de andar com Deus. É isso. Paulo chama de mortificar os feitos do corpo. É engraçado, é super interessante como muitas pessoas vêm para a igreja com pensamentos, expectativas. Eu tenho problemas, ou eu tenho ideias, e eu quero ir na igreja porque Deus vai abençoar. Aí Jesus vem para mim e fala assim, olha, aquele que quer vir após mim, primeiro passo, a si mesmo se negue. Esquece sua vontade, esquece o que você pensa, esquece o que você quer, esquece o que você deseja, deseje Deus, queira Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou você vive para Deus, ou você, sei lá, vai fazer um acordo com Deus, vamos dividir Deus, 50% para o Senhor e 50% para mim, está tranquilo? Como é que funciona a nossa negociação com Deus? Em Moabe, Ruth adorava Camus. Agora algo novo aconteceu na vida de Ruth, e ela diz, esse Deus que você serve é o que eu quero servir. Tem um homem na Escritura, que todo mundo normalmente conhece, Jó. Homem piedoso, homem que fazia orações de contínuo, homem exemplar. No final do texto ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Eu tinha um relacionamento mais ou menos, eu ia na igreja, ela diz, esse Deus que você serve, eu quero servir também. Ruth viu Deus na vida de sua sogra, durante a adversidade, durante grande aflição. Não viu Deus nas benesses e num mar de rosas, e por isso eu também quero servir esse Deus, porque esse Deus te abençoa demais, então eu também quero. O que? O Deus não, a bênção que Deus dá. Porque é fácil demais testemunhar quando tudo está bem. Pelo menos é mais fácil quando as coisas estão bem. Mas Ruth viu Deus na vida de Noemi no meio de adversidade, grande aflição. Ela abre mão da sua terra, abre mão do seu passado, dos seus valores, das suas crenças. A mudança é completa. Ela quer ir em outra direção, talvez para um lugar que ela nunca tivesse ido. Mas o que ela viu na vida daquela mulher, ela disse, não, eu quero isso para a minha vida. Você imagina, irmãos, a gente como pastor sempre faz essas considerações. O pastor só consegue estar em um lugar. Aqui é assim também, Rômulo é mais novo, um cara mais sagaz assim, mas ele só consegue estar num lugar só, é isso mesmo? Ele não consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo? Não consegue, né? A prova é porque eu estou aqui agora. Tem mais de 10 pessoas aqui. Você imagina, cada um, igreja,
onde você está influenciando de forma poderosa, sendo instrumento de Deus? Como que a igreja vai impactar? É assim que a igreja causa impacto, quando são vidas transformadas de pessoas que influenciam, que falam de Deus, que mostram onde as outras pessoas veem Deus. A mulher do tanque, a mulher samaritana, que encontrou Jesus lá no poço, ela fez uma evangelização excepcional, fez um curso relâmpago de evangelismo, e a pregação dela consistia em dizer uma única frase: tem um homem lá no poço que falou tudo da minha vida, será que ele que é Jesus? É só isso. Ela disse: será que é ele que é o Cristo? E a cidade inteira foi aos pés de Jesus. Abre mão da sua terra, seus costumes, numa mudança completa para viver uma nova vida. Lembra dos magos que foram até Jesus levar os presentes para o neném? A Escritura diz, Mateus capítulo 2, que eles foram guiados por uma estrela que estava no céu. E alguém diz: puxa vida, os astrólogos então foram... Então, quer dizer que outras religiões, eu tenho dificuldade com isso, mas tudo bem, outras religiões também dá acesso a Deus? Não, se você continuar lendo o capítulo, quando terminam de visitar Jesus, acontece uma mudança. Agora eles são avisados por sonho, divina revelação. Depois do encontro com Jesus verdadeiro, ninguém é o mesmo. Mudança acontece. Mas isso implica na terceira lição que aprendemos aqui: perseverança. A caminhada cristã, eu sei que isso às vezes parece dramático falando assim, mas de vez em quando eu comento isso, né? Quem aqui converteu, creu em Jesus e ainda não morreu? Assim, fisicamente, está vivo aqui. Brincadeira, não precisa levantar a mão, estou vendo. Às vezes isso é bom, eu não sei, às vezes isso é ruim. Porque tem gente que fica na igreja 20 anos, 30 anos, e de repente se aborrece e sai da igreja. Não quer mais saber de igreja nunca mais na vida. Aí não sei se você pensa, talvez se tivesse morrido com um ano de crente, estava bom, né? Aí estava salvo pelo menos, né? Não sei. Eu prefiro viver um dia aqui, morrer e ir para o céu, do que viver 200 anos aqui, morrer e ir para o inferno. Eu não sei vocês, eu prefiro. Só que a vida cristã, então, requer e exige perseverança. Noemi saiu da sua terra com a sua família, um pai e 2 filhos, morreu todo mundo. A terra estava com fome, foi para um outro lugar que não era a terra deles, estranho, e lá morreu todo mundo. Ô, vida difícil. Alguém poderia dizer assim: olha, essa família sua estava com a cabeça de burro enterrada debaixo da casa aí. Fazer uma oração forte, uma campanha, alguma coisa aí, porque só está tendo coisa ruim. Não, não foi isso que ela viveu. Ela perseverou. Perseverou tanto que houve conversão. Ir para Judá era renunciar tudo em Moabe. Os amigos também, o tempo que ela tinha vivido ali, os vizinhos, os lugares que costumava frequentar. Alguém poderia dizer então, se a situação fosse mais favorável, a situação é de tristeza. A situação era de dificuldade, de lamento. Olha, está tudo ruim, seu marido morreu, o meu marido, que é seu filho, morreu, seu outro filho morreu, eu não vou te seguir não. Estou com medo de morrer também. Não, ela foi, perseverou. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Mesmo na situação de dificuldade, ela perseverou. Alguém poderia dizer assim: ah, não, mas e se a situação fosse favorável, se a situação fosse boa? Se a situação tivesse assim, tudo mar de rosas, maravilha, eu falo para você, não faria diferença. Prova bíblica, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Exemplo excepcional para ser estudado. E nunca esquecido. Tudo era joia demais. O homem tinha muito dinheiro,
era extremamente respeitado no meio em que vivia, todo mundo gostava dele, e muitos pais falavam para os seus filhos: olha, meu filho, eu quero que você cresça e seja como aquele homem ali. Ele é um exemplo. É ou não é? Ele ia ser o discípulo top 5 de Jesus. Tinha tudo para ser o melhor. Ele rejeitou Jesus. Sabe, quando a gente fica assistindo, tipo The Chosen, e outros filmes aí que retratam Jesus, fica imaginando aquelas pessoas que tiveram o privilégio de conversar, de ouvir a voz de Jesus. E ele desprezou Jesus por causa da sua vaidade. A vida que tinha já era o suficiente. Não precisava de Jesus. Perseverar implica em pagar o preço. Deus não vai forçar você a nada. Implica em deveres implícitos da religião. Existe serviço na casa de Deus e não na casa de Deus, dentro da igreja exclusivamente, pelo amor de Deus. Nunca esqueça disso. Quem é crente é crente. Ele tem que ser crente, onde ele estiver. Quando você chega na casa de um parente, de um amigo, você precisa ser a expressão de Jesus, cristão, um pequeno Cristo. Ou como vão crer naquele de quem nada ouve? Existe serviço na casa de Deus. E não é você que chega dizendo o que é e o que não é. Aí entra a humildade, que nós sabemos é o caminho que vai levar à vitória. Ruth teve a sua vida restaurada. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Conta a completude da história da vida dessas mulheres. Casou-se novamente e teve o privilégio de ser a bisavó do maior rei que Israel teve, Davi. Olha que dádiva, que presente maravilhoso, que privilégio. A história dela está registrada na Escritura. Porque sua sogra foi uma pessoa que teve uma vida de impacto. Meu desafio para você é que você seja essa pessoa que se coloca na mão de Deus para também impactar o meio em que você vive.